Olá! Hoje nós vamos falar sobre uma pessoa que escreveu aqui para o meu e-mail e eu gostaria de dar um exemplo aqui para vocês sobre o que é individuação, porque esse caso que essa pessoa me mandou é um exemplo tão claro de individuação que muito melhor do que eu explicar o que é individuação é vocês verem o exemplo dessa história que eu vou contar para vocês, que é uma história muito bacana, eu adorei. E agradeço muito a Helena aqui que me mandou esse e-mail. Bom, vamos lá para a história? Olá, meu nome é Silene Macedo, sou psicóloga, pós-graduada em psicologia analítica e eu tô aqui hoje para contar para vocês uma história que a Helena me mandou e que eu tô muito grata por essa história, que é, como eu estava falando, um exemplo clássico do que é individuação. Meu nome é Helena e, a exemplo de pessoas que inscrevem no seu canal, decidi contar minha história. Minha família, posso dizer que é uma família das mais ricas da minha cidade. Vamos ver. Meu pai é um empresário do ramo da construção civil, conhecido por sua habilidade em fechar grandes contratos, e ele tem uma postura austera. Minha mãe fez arquitetura, mas nunca exerceu a profissão. Podemos dizer que ela é uma socialite na nossa cidade e adora estar presente nos eventos sociais que acontecem com frequência. Regina, minha mãe, tem características de personalidade contraditória. Ela tem um carisma que atrai as pessoas. Ela está sempre rodeada de gente, mas ao mesmo tempo ela é fria e distante emocionalmente. Eu costumava observar como ela tratava os seus funcionários, sendo muitas vezes o que eu considerava cruel. Outras vezes, até com o mesmo funcionário que ela tinha maltratado, ela podia ser doce e generosa, dando presentes e vale alimentação robustos em datas comemorativas como Natal ou aniversário. É o famoso sopra, morde e assopra, né? Desde pequena fui criada em um ambiente onde a imagem impecável era tão importante e necessária como o oxigênio. Cercada de luxo, estudei nas melhores escolas, morava em uma mansão, usava roupas de grife, fazia viagens, passeios e muitas coisas que o dinheiro pode comprar. Meus pais eram rigorosos em relação à minha postura em público. Eles me exigiam perfeição e se eu me perturbasse com algo, chorasse ou me aborrecesse, eles viam como fracasso e tive que aprender a esconder minhas emoções por mais devastada que eu estivesse. Em casa, meu pai era controlador, sempre impondo suas vontades e se irritando com qualquer coisa que fugisse de seu controle. Minha mãe, amorosa nas aparições sociais, mas emocionalmente ausente em relação a mim, que me fazia sentir muito só, mesmo com babá, funcionários, tios, primos e etc. Nada preenchia a minha solidão. Não tive irmãos. Minha mãe não tinha facilidade em engravidar, mas eu nunca senti sofrimento dela por isso. Acho mesmo que ela queria ter só um filho. Bom, naquela vida aparentemente perfeita, eu comecei a desenvolver ansiedade e episódios depressivos na adolescência. Sempre que eu tentava falar sobre meus sentimentos, ouvia dos meus pais que eu não tinha nada para reclamar, afinal eu tinha tudo o que eu queria. Não, eu não tinha. A vida era vazia. Eu tinha sim o que o dinheiro podia me proporcionar. E ok, eu gostava. Eu gosto de ter conforto, mas vocês não podem imaginar alguém ter sempre que se controlar num ciclo de repressão
emocional doentio. Era uma falta de afeto genuíno, que eu não tinha onde colocar, eu não podia falar, muito menos procurar um profissional de saúde mental, como psiquiatra, psicólogo, etc. Por que será que ela não podia procurar, se afinal ela tinha dinheiro? Como dizem, como já ouvi você falando no vídeo, o que não se resolve, piora. Ela engoliu o choro, né, gente? É difícil engolir o choro, né? Passei a ter transtorno alimentar. Depois de tanto pensar por que eu passei a ter esse problema, cheguei à conclusão que eu buscava controlar o que eu comia, como forma de ter algum controle sobre a minha própria vida, já que tudo ao meu redor era determinado pelos meus pais. Me formei aos 22 anos de idade em administração. Afinal, já era esperado que eu assumisse o império da família. E novamente meu destino já traçado. Eu não tinha livre-arbítrio. Nasci com a história escrita. Eu nem sabia se isso era o que eu queria. Eu só cumpria protocolos. Não é de se estranhar que até os 22 anos eu não tinha namorado. Eu sentia reprovação para escolher a pessoa por quem eu iria me apaixonar. Quer dizer, ela tinha medo, né, de escolher uma pessoa e essa pessoa ser reprovada, né? Eu não queria que isso fosse escolhido para mim. Né? Além de tudo, ela não queria que o par dela fosse escolhido pelos pais. E sentia tanto medo que ficava paralisada, evitando esse momento. Mas eis que, durante uma viagem, conheci Marcos, um cara que trabalhava como fotógrafo e, aliás, estava com um trabalho onde estávamos, tirando fotos, e eu o conheci nos dias que ele tirou folga. Eu não quero dar detalhes para que não acabem associando a história e desconfiando de quem sou eu. Marcos tinha uma visão de vida totalmente oposta à visão da minha família, logo, totalmente oposta à minha própria visão, porque eu nunca consegui de fato pensar fora das paredes da minha casa. Ele era um cara livre, desapegado de bens materiais e valorizava experiências e conexões humanas. Foi uma loucura aquela época. Se vocês quiserem, volto para contar como consegui ficar com ele apesar da presença dos meus pais. Claro que a gente quer que você volte, por favor, volte e nos conte sobre essa história. Foi a primeira vez que menti, que fiz valer a minha vontade, que fui eu. Era também a primeira vez que vi a vida além do que me haviam imposto. Me apaixonei e passei a questionar a estrutura rígida da vida que eu levava. Bom, ao contar sobre o Marcos para os meus pais, fui duramente repreendida. Meu pai o considerou um fracassado por não ter uma carreira sólida, enquanto minha mãe o via como uma ameaça à imagem da família. Apesar das críticas, decidi romper com o controle da minha família e seguir meu coração. Como foi difícil, quase morri. Me sentia morrendo de verdade. De repente aquela garotinha que, mesmo a um custo da própria saúde, me dobrava aos caprichos dos meus pais, agora estava brava, rebelde. Não foi do dia para a noite. Arrisco a dizer que com o Marcos eu transbordei. Eu não permiti ser invadida, mas há tempos eu manifestava reações corporais, infelicidade e sem poder nem manifestar com uma palavra, nada. Quer dizer, ela já vinha, o copo já estava enchendo, né? Ela já tinha insatisfação, ela já lidava com questões de doença no corpo, só que quando Marcos chegou e é o que ela queria, ela falou, não, eu não vou, dessa vez eu não vou deixar. Mas foi terrível, porque eles declararam guerra para o Marcos, e eu tive que escolher. Minha escolha causou rompimento drástico com os meus pais. Eles me cortaram qualquer tipo de apoio financeiro.
e emocional, que eles já não davam emocionalmente, o que ela falou, né? Depois de 2 anos de muita guerra, muita confusão, vergonha, humilhação, fui morar com o Marcos, para desespero dos meus pais, porque eles tentaram de tudo para ela interromper o namoro. Inicialmente, a vida com ele foi libertadora. Ele ria mais, eu ria mais, era mais leve, mas não isenta de desafios. Tive que aprender a lidar com as dificuldades do dia a dia. Passei coisas que nunca tinha passado antes. Tive crises de pânico, porque eu estava fora do controle de uma vida que, embora dolorosa, era familiar, claro. Precisei enfrentar medos profundos e comecei a fazer terapia para entender as raízes da minha angústia. Esqueci de falar que saí da empresa do meu pai e fui trabalhar em outra empresa ganhando bem menos, o que obviamente dificultou, né? Com tanta angústia, acabei me conectando com a arte, porque passei a pintar como uma forma de expressar meus sentimentos. As minhas obras chamaram a atenção de alguns amigos pela intensidade emocional que eles viam nessas imagens, né? Logo, eles me incentivaram e eu abri uma pequena galeria de arte com o Marcos. Ele com as fotos lindas, de cenas magníficas que ele consegue captar, e eu com as minhas pinturas. Vivemos disso, e ao contrário do que podem pensar, vivemos muito bem. Como tenho muitos amigos e o meio dos meus pais, né, ajudaram bastante a sermos conhecidos. Já recebi várias pessoas de outros países por indicação. Algumas vezes somos contratados para fazer trabalhos também fora do país e aproveitamos para passear. Compramos uma casa num condomínio e temos o nosso cantinho, nossas plantas, nosso cachorro. Estamos planejando nos casar em 2025. Meus pais ainda não compreenderam minhas escolhas. Meu pai foi diagnosticado com problemas cardíacos. Penso que seja resultado da vida extremamente estressante que ele levava. E minha mãe desenvolveu um quadro de depressão, exatamente como eu, quando morava com eles. Eles vivem cercados de luxo, mas completamente desconectados de emoções autênticas. Isso reflete na saúde deles, mas eles não conseguem enxergar. Tem gente que diz que a culpa é minha, porque eles adoeceram, porque eu os decepcionei. Mas essas pessoas não sabem como eu também estava doente quando morava com eles. Julgar os outros é fácil, né? Já me senti culpada, mas faço terapia e trabalho esse assunto e estou bem melhor. Eu amo meus pais, mas tive que seguir meu próprio caminho, porque a vida é minha. Mesmo que isso tenha significado abrir mão de uma vida confortável. Reconstruir minha vida baseada no que realmente valorizo, prestem atenção nessa frase, conexões verdadeiras e a liberdade de ser quem sou, me apropriando de mim e da minha identidade. A jornada é difícil, muitas vezes, cheias de altos e baixos, mas hoje posso dizer que nasci para ter uma vida já escrita e hoje sou dona da minha própria história. Obrigada, Helena. Ai, querida, que maravilha que você conseguiu dar esse passo tão importante na tua vida. Engraçado que você tem aqui o seu palavreado realmente de uma pessoa que faz terapia, né? Mas é assim, é um dos poucos casos, né? Porque normalmente a gente fica no meio do conflito, da dor, não sabe direito o que tá acontecendo, então fica no meio daquele barulho interno e não consegue realmente se centrar e falar o que é meu, o que não é meu, o que eu quero para minha vida, independente do que está acontecendo aqui. Então, eu tenho algumas coisas para falar para você sobre isso. A distância emocional que você disse que sofreu com a tua mãe é extremamente importante nesse contexto, porque assim, o nosso primeiro vínculo é com os nossos pais, né? Os nossos pais, e principalmente a mãe que cuida mais do bebê, alimenta, nutre todo o amor, todo o carinho, toda a conexão, toda a base, estrutura, começa daí. Então,
Se você teve esse distanciamento emocional, o transtorno alimentar pode ser justamente dessa falta de nutrição da mãe, dessa desconexão, porque você não sentiu esse pertencimento. Por isso que você se sente, quando a gente não se sente pertencente, a gente se sente inadequada. E quando você se sente inadequado, o que você faz? Você faz tudo para agradar o outro, você faz tudo para conectar essa mãe a você, né? Então, às vezes a criança até se sente culpada. Nossa, o que eu fiz de errado? Porque essa mãe não olha para mim, não me beija, não me abraça, né? Então, o transtorno alimentar pode ser muito bem um viés dessa questão dessa distância emocional com a mãe. E a depressão foi a paralisação psíquica, né? Essa desconexão que você sofreu na maternagem, né? Na maternagem que a sua mãe fez com você, causou um profundo desalento, né? Que você ficou desconectada e deprimiu. Isso é muito comum acontecer. Coisas que você fala, tudo o que queria de material. Você tinha sim tudo que você queria de material, mas você não tinha a questão psicológica, né? Você tinha o respaldo financeiro, mas você não tinha o amor. E aí você passou a procurar esse amor, né? Agradando os pais e conectar, tentando fazer tudo para você se conectar a eles. Tudo que você fez, você ficou com seus pais, você trabalhou na empresa do teu pai, tudo para conectar a esse pai e a essa mãe. Quando você fala que você... o que você falou, como você interpretou o não comer, né? Que você falou assim, eu tinha controle, era uma forma de ter controle da minha vida. Eu vejo aí como controle da própria morte, porque transtorno alimentar é muito grave. E no teu caso, como você disse, né? Você estava parando de comer, você ficou muito magrinha. Então, assim, é uma coisa que leva muitas pessoas a óbito, né? Então, que controle é esse de vida que você queria, né? Eu acho que era quase um aniquilamento de você mesma, né? Porque você não estava feliz, você estava querendo sumir dali. E a falta de identidade, né? Você não tinha a sua identidade. A sua identidade, ela foi moldada, esse sentimento que você tinha de... tá sempre a tua vida toda, as pessoas que escolheram, você tinha até medo que seus pais escolhessem seu namoro, então você não tinha a conexão com você mesma. Você era uma pessoa moldada para agradar aqueles pais. Quando você conheceu o Marcos, foi uma luz na escuridão como uma possibilidade de vida. Eu não tô querendo dizer para você, nem para ninguém, que o Marcos te salvou. Mas o Marcos foi sim essa possibilidade de você sair disso. E que bom que deu certo, porque poderia não dar, poderia ter encontrado alguém abusivo, mas você se conectou, você encontrou uma pessoa que fez essa conexão que você não tinha com seus pais. Quando você conseguiu fazer essa conexão, você não quis abrir mão disso. Você falou, não, agora eu vou. Tem muitas pessoas que não conseguem dar esse passo e ficam infelizes pro resto da vida, com aquela fantasia de que perdeu o amor da vida, né? Porque não conseguiu vivenciar. Porque quando a gente ama alguém, a gente está muito na fantasia. Depois que a gente vai criando, né, realmente a relação com o outro. Então, as pessoas que não conseguem fazer como você e desistem, ficam infelizes porque não conseguiram ter esse enfrentamento. Você foi saindo das cordas que estavam te amarrando. Você foi saindo daquela bolha e você foi renegando a tua própria origem. Não é porque você renegou a origem porque você estava sendo uma pessoa ingrata, nada disso, porque a sua história é sua história, será sempre a tua história. Tua origem será sempre a sua origem. Mas o que você fez com que aquilo que você tinha? Você não queria aquilo, e aí você saiu daquilo. Muito legal isso. E isso é que a gente está falando, esse é o exemplo de individuação que eu comecei a falar no canal. É exatamente isso. O que é a individuação?
Então, a individuação é justamente você se conectar com a sua alma, com o que você vai fazer da sua vida para além do que as pessoas querem que você faça. Né? Então, meu filho vai nascer, eu quero que ele seja médico, porque eu sou médico, o avô é médico. Aí o filho nasce e falou assim, não, eu não quero fazer medicina, quero ser arquiteto. Né? E aí? Porque ele está entrando em contato com o próprio sentimento dele, com o que ele realmente quer fazer. Não significa que, nossa, o filho não pode fazer a mesma coisa que o pai. Pode fazer, mas tem que muito partir da vontade dele, não da pressão dos pais. Por isso que é importante os pais receberem bem as escolhas dos seus filhos, porque eles não são, eles podem ser uma continuidade genética da gente, mas eles são para além disso, eles são pessoas, né? E quando você diz, em algum momento você diz que você teve muito medo, que você sofreu muito, porque é muito comum continuar, permanecer naquele lugar, porque aquele lugar é familiar, é o único lugar que você conhece no mundo, na vida. E você foi fazer tudo isso depois dos 22. Quanto tempo você ficou dentro desse contexto desde quando você nasceu? Por isso que a sua ação é extremamente valorosa. Você ter esse enfrentamento e sair disso, meu Deus do céu, você conseguiu, sem terapia, o que muita gente não conseguiu. Foi realmente algo seu. É maravilhoso isso. E é isso. O que é individuação? Aqui na minha colinha. Entrar em contato com a sua própria essência. É sobre você ouvir a sua alma, como eu falei. É dar vazão ao que você realmente deseja. É ser, é querer estar onde você quer estar, independente das crenças que foram impostas a você. Ah, Helena, que maravilhoso, que e-mail fantástico. Eu adorei. Volta aqui para contar para a gente como que foi a sua forma ali que você conseguiu namorar com o Marcos, na época que você conheceu ele, como você falou. Bom, para o pessoal que está aqui assistindo, agradeço muito vocês terem acompanhado aqui a história da Helena. Por favor, quem quiser escrever, me escreva no e-mail silenemacedopsico@gmail.com, que vai estar aqui, saindo aqui na barrinha aqui embaixo. Escrevam para mim, compartilhem, mande para alguém que vocês percebem que precisa sim se individualizar, que precisa sim sair de algumas amarras. Entre em contato comigo, compartilhe com as pessoas que você gosta, com as pessoas que você acha que tem alguma história parecida com a Helena. E a gente se encontra no próximo vídeo. Muito obrigada por vocês estarem até aqui agora comigo. Um beijo.